Papo com Garré, com muito prazer hoje tendo o Vicente Teixeira, que é conhecido como Vic ou como Messier Teixeira também. Morou muitos anos nos Estados Unidos, foi da Alquímica, foi da Bung, fez carreira internacional, é palestrante, é consultor de empresas e tem aí uma história linda em termos de recursos humanos. E por isso ele se tornou neste ano, pelo nosso portal Alexandre Garrett RH, um dos notáveis de RH, que será uma premiação para poucos, muito poucos, que tiveram aí uma contribuição significativa na área de gestão de pessoas, como o Vicente Teixeira, que organizou eventos, uniu diversas pessoas em torno do tema gestão de pessoas e da qualificação do gestor de RH dentro das organizações. Vi que é uma das poucas pessoas que eu conheço que entende profundamente de comunicação, de marketing, de gestão, e sem falar nisso é uma pessoa hiper simpática, muito empático e sempre foi bem visto pelos seus colaboradores, e não é à toa que ele teve empresas que estavam entre as melhores empresas para se trabalhar. Vicente Teixeira, o que é que você conta nesse mundo de hoje, com pandemia? Qual o desafio do RH para esse um novo normal, vamos dizer, que é quase anormal? Ok, Garrett, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Faz tempo que eu não faço isso. Estou um pouco de folga de RH, um pouco de folga de estar presente em eventos, essas coisas. Não, minha carreira em recursos humanos tive muita sorte e muito trabalho, né? Mas pegando a sua pergunta, é muito chato o Covid-19 ter acontecido, é uma coisa que ninguém previa, um evento que veio mudar com a vida das pessoas e que coloca em risco a vida das pessoas, todos nós, né? Todos tivemos que aprender a fazer as coisas que fazíamos de forma diferente. Então, coisas como trabalhar em home office, que não era quase aceitos, ou que muita gente tinha dúvida, as pessoas foram forçadas a fazer. Caso contrário, ficariam aí já um ano e meio sem trabalhar. Sim. Então, essas quebras, né, da sequência normal das coisas fazem com que as pessoas achem alternativas de continuar seguindo sua carreira, sua vida normal e fazer trabalhar. Quanto a normal ou novo normal, eu ainda tenho dúvidas de como vai seguir para frente, né? Eu acho que nem tanto home e nem tanto office. Eu acho que no final as empresas, as pessoas vão encontrar um meio caminho aí que seja bom para os dois lados, faça bem para os dois lados, e eu acho que é isso que vai acontecer. O que fica em casa e o que fica nas empresas, eu não sei ainda. Mas as pessoas normalmente são muito inteligentes, elas acabam se adaptando e acabam seguindo a sua jornada. O medidor de produtividade, você acha que a questão da produtividade impacta muito nessa questão do home office? Eu acho que hoje em dia, com a tecnologia que está disponível, os computadores, os sistemas, aplicativos, eu acho que deve ter N formas de você saber o tempo que a pessoa está dedicando ao trabalho, ou o tempo que ela não está dedicando ao trabalho, mas fundamentalmente produtividade se mede por metas estabelecidas. Metas de vendas, metas de trabalho feitos, metas de coisas concluídas, de atingimento de vendas, redução de custos, seja lá qual for a meta, né? Que faz bem para a empresa, para a saúde dela e para ela continuar sobrevivendo. Eu acho que todas essas metas são possíveis você medir estando no escritório ou estando em sua casa, ou em qualquer lugar, ou num coffee shop ou coisa parecida. A tecnologia possibilita isso. Antigamente não era possível. Hoje é possível você medir os resultados com muito mais eficiência, estando em qualquer lugar do mundo. Eu trabalhei para o mundo inteiro. Você sabe, né? Trabalhei durante 8 anos como global de recursos humanos, morando em Nova York. Era a Bung, né? Era a Bung, isso é Bung, global de recursos humanos, trabalhando no mundo inteiro. Eu ficava Ásia, em todo lugar, Ásia, Europa, América Latina, América do Norte,
África. Então, eu passava mais de 50% do meu tempo nesses locais, às vezes cidadezinha lá em Trichy, né? Lá na Índia, ou em Shanghai, na China, ou qualquer dia. De repente, eu estava num dia em Nova York e no outro dia eu estava em outro lugar do mundo. E, mesmo assim, você tem que medir os seus resultados, tem que medir a sua produtividade. Então, se de qualquer lugar do mundo você consegue trabalhar da sua casa, que está muito próximo do seu escritório, tem que ser mais fácil, né? Você acha que os notáveis do RH veio por essa sua carreira internacional ou é o conjunto da obra? Não, eu acho... Pela sua participação efetiva nas entidades de classe no Brasil, no relacionamento com os seus colegas da área de gestão de pessoas? Vamos dar uma pincelada. Primeiro, eu sempre brinco com meus amigos em palestras, eu digo assim, eu queria ser músico e não fui. Eu quis ser publicitário, me formei em publicidade e comunicação e nunca trabalhei como publicitário. Eu quis ser médico, né? Estudei para medicina e não fui médico. E eu, de repente, caí em recursos humanos, gostei e fiquei, né? Então, eu digo assim, todos os meus planos deram errados, mas os caminhos que eu segui me levaram ao lugar certo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, eu tenho carteira profissional de 12 idades, né? Eu fui fazer uma palestra no CIE para os meninos, eu falei, eu era menor aprendiz naquela época e não sabia, né? Mas meu pai, ele dizia que tinha que trabalhar muito cedo, então eu trabalhei a vida inteira e estudei a vida inteira. Depois, meu pai faleceu aos 17 anos, eu tive que assumir responsabilidade muito cedo pelos meus irmãos, 6 irmãos menores, né? A menor tinha 1 ano de idade ajudando minha mãe. Então isso dá uma como se diz? Dá uma experiência para você, uma responsabilidade muito cedo, né? Muitas coisas que eu faria como jovem, eu deixei de fazer. Aí entrei no SERPRO e eu fui trabalhar no SERPRO como se diz, eu produzia recursos audiovisuais para treinamento. Como eu estudava comunicação na época, eles me contrataram para recursos audiovisuais. Bastante. Um dia o CIT me chamou para ir trabalhar e foi muito engraçado. E aí vem a minha primeira lição. O CIT me chamou para trabalhar e eu disse, eu não vou sair do SERPRO. Eu ganhava tipo 600, não me lembro qual moeda. E eu falei, vou pedir 1.500, né? E eu cheguei, daí ele vai me oferecer 1.100, eu aceito. Então eu fui lá no sítio e tal, aí o cara me chama depois da entrevista, eu fui ser entrevistado de calça jeans, camiseta, cabelo comprido, né? Eu tocava na banda, aquele negócio todo. E daí ele me chamou e falou, por que você veio assim? Eu falei, porque é assim que eu sou. Mas você não colocou terno, cortou cabelo? Eu falei, não, por que eu deveria cortar terno e cabelo? Você vai contratar meu terno, meu cabelo, ou vai me contratar, né? Enfim, mas o sítio, você vê como foi legal, naquela época já eliminou essa questão de diversidade de cabelo, calça jeans, camiseta, e me fez uma oferta. Só que eu cheguei lá e ele falou assim, não vou poder te pagar os 1.500, eu vou poder te pagar só 1.100. Não, eu não sei quando eu vou te poder te pagar. Eu pensei assim, vai pagar 1.100, tudo bem. Ele falou, só posso te pagar 2.900. Eu falei, nossa, eu não sou. Eu saí de lá meio assim, eu não sou o cara, né? Eu falei, eu não sou esse cara. Eles acho que eles pensam que eu sou mais do que eu sou. Moral da história, eu fui trabalhar. Mas um desafio novo. Mas eu fui conversar com meu tio antes, que era o único tio que eu tinha de administração de empresas. E eu perguntei, tio, o que você acha desse negócio? Os caras, eu queria ganhar 1.000, o cara está fazendo 3.000 praticamente. Meu tio falou assim, primeiro, eles sabem o que estão fazendo. Se não sabem, também não é seu problema, é deles. Mas segundo, e aí eu guardei essa frase para sempre, meu tio disse o seguinte, a gente tem 3 oportunidades na vida. O problema que a gente tem é que a gente nunca sabe se aquela que está na sua frente naquele momento, se ela é a primeira ou se ela é a última. Né? Então você tem que pegar qualquer oportunidade que aparece. E eu sempre usei isso como uma regra de vida, né? Qualquer oportunidade que aparece, eu topo, eu arrisco e eu vou. Trabalhei no CIT, me tornei vice-presidente de recursos humanos do CIT para o Brasil, né? Daí saí do Citibank, aprendi muito no CIT. Foi talvez a minha melhor escola de formação, aprendi de tudo. Eu comecei em treinamento, fui para remuneração, compensation, depois fui ser de desenvolvimento, cuidei de quase todas as áreas, daí me tornei vice-presidente de recursos humanos do Citibank.
Nessa época eu fui diretor da Febraban de Recursos Humanos, lá com os bancos. Exatamente. Eu era talvez das pessoas mais conhecidas de recursos humanos no setor financeiro, né, o representante de RH do setor financeiro. Saí do sítio, eu queria trabalhar numa empresa, numa indústria, não queria mais trabalhar em banco. E daí a União Carbide me contratou. Que virou Dow Química depois. E é isso. Na União Carbide eu me tornei regional. Eu achava que era bom para ser regional. Então eu cuidava da América Latina, África do Sul. E aí eu cuidava não só de RH, mas eu cuidava de comunicação corporativa. No sítio também cuidava de comunicação interna, né? Mas na Carbide de comunicação corporativa e também da área jurídica, administração, ou seja, tinha quase customer services, tudo um monte de comigo. coisa. Tanto é que na Carbide eu era o sucessor já determinado e escolhido para ser o presidente para a América Latina da União Carbide. Coisa que eu não sabia se eu queria, mas eu sei que eu era, porque um dia lá em Denver, na matriz, eles me falaram: você é o próximo, vamos preparar você para ser assim, já definido. Nesse meio tempo, a Dow Química comprou a Carbide, né? E a Dow me convidou para ficar. Acho que foi um dos 4 caras, logo que saiu o acordo da Dow com a Carbide, que eles contataram. Era proibido contatar os empregados, não podia contatar, mas eles tiveram uma permissão para me contatar. Eu não entendia muito bem, porque as pessoas falavam: parabéns, parabéns, parabéns. Depois que eu entendia que eu era provavelmente o 4º ou 5º no mundo inteiro que eles queriam contratar. E eu fui para a Dow Química cuidar da Dow, então, para a América Latina toda, continuando em recursos humanos. Comunicação eu não cuidava nessa época, mas um pouquinho antes de eu sair, já acho que uns 2 anos ou 3 anos antes, me pediram para cuidar de relações públicas, Public Relations, comunicação corporativa e marketing na Dow, para a América Latina. Então eu passei a cuidar dessas atividades. Na Dow eu tive o convite da Bunge para ir para os Estados Unidos. Todo mundo sabia que eu não queria ir para os Estados Unidos, mas depois de algumas conversas acabei indo. E meus amigos diziam: Vicente, como você não vai? Vai ser o primeiro do mundo de recursos humanos. Poucas pessoas no Brasil tiveram essas chances. Acho que nos últimos 25 anos ninguém ocupou uma posição grande como eu ocupei lá nos Estados Unidos. É fechar sua carreira com chave de ouro, aquela história toda. Mas que você estava se preparando até para virar consultor. Eu não estava. Ter sua própria consultoria. Tudo isso. Eu não queria nem ir para os Estados Unidos, não queria fechar chave de ouro, nada disso. Mas daí vinha aquele negócio: vai, quem sabe seja bom, tem 3 oportunidades na vida, tem que aproveitar. Eu encarei. E foi muito bom. Nesse meio tempo, você sabe, eu fui presidente da BRH São Paulo, né? Exatamente. Junto com meus amigos lá, uma equipe boa, Felipe, o Cígulo, o Elaine. A gente fez um esforço grande e nós compramos a sede nova, né? Que deu uma virada completa na BRN, na BRH São Paulo, né? E fazia artigos, né, para revista Gestão RH, lá o Mr. Vic, né, que todo mundo me ligava, me escrevia reclamando, né, aquela história toda. Que você provocava o pessoal também. Eu fui uma época uma âncora do profissional em negócios, né, do nosso amigo Ícaro, né? Então eu sempre atuei em todas essas frentes. Membro do GRH, membro do Diógenes, eu sempre estive presente em recursos humanos. Não existia uma atividade, ou um convite, ou um desafio que eu não aceitava, né? E aí vem também um pouco da minha característica. Eu aprendi nessa carreira, nessas empresas que eu trabalhei, Citibank, Union Carbide, Dow Química e Bunge, eu aprendi que é bom ser piloto. As pessoas às vezes têm medo de ser piloto, né, em projetos, em processos, coisas internacionais. Eu aprendi que piloto é bom. Por que piloto é bom? Se é piloto, é porque pode não dar certo. Por exemplo, se não der certo, todo mundo fala: pô, Vicente é corajoso, ele topou, não deu certo, mas ele é corajoso, tá? E se der certo, o que acontece? Você sai na frente, né? Você sai na frente de todo mundo. Então, ser piloto o aprendizado já é suficiente. E aí é uma das características que eu acho que o recurso humano precisa ter coragem, sabe? Coragem de assumir responsabilidade, coragem de assumir mudanças, fazer mudanças, coragem de dizer não para gente grande. Dizer não para gente pequena é fácil nas empresas, né? Dizer não para gente grande e convencer as pessoas, né, que deve ser diferente. Nessa área do convencimento,
eu diria que uma das coisas que eu aprendi ao longo do meu tempo foi técnicas de vendas, né? Então, eu acho que ser um bom vendedor, aprender técnicas de venda te dá uma habilidade fantástica para ser um bom para RH. negociar, Para ser um bom RH, para negociar, para dialogar, para conversar, para explicar, para publicar, para comunicar. Convencer também, né? Mas fundamentalmente para convencer as pessoas. E assim, quer dizer, então não cheguei na carreira internacional por acaso, né? Foi difícil, foi muito trabalho, muito trabalho, muita construção. Tive que pilotar o meu network, que na época eu fui para os Estados Unidos era muito grande e foi muito novidade para mim. Trabalhar nos Estados Unidos com board nos Estados Unidos é um mundo completamente diferente. Sim. Ser o primeiro não é a mesma coisa. Ser o primeiro RH de uma empresa no mundo é bem diferente de ser o primeiro. Eu era vice-presidente aqui do Citibank para o Brasil, eu era o cara da América Latina para dar o Química, o primeiro. Mas você não respondia pelo conjunto. Mas você não todo. E uma das coisas que é diferente é o seguinte: quando você é o primeiro, é assim, as grandes coisas, as grandes iniciativas de recursos humanos só acontecem se você começa. Se você começa. Lá em cima. Se você dá o exemplo. Se você começa. Aí, da mesma forma, os grandes problemas que acontecem em qualquer lugar do mundo terminam em você. Então, você só tem coisas grandes, não tem coisas... Tem coisas pequenas, porque as pequenas fazem parte da vida, mas as grandes coisas da empresa, da função da RH é com você. E é um pouco solitário, porque você está sozinho, né? Você não tem outros pares, o par da Europa, o par... Você tem as pessoas que trabalham com você e seus pares, aí é o cara de agribusiness, ou o cara de marketing, ou o estratégico, ou o operacional. Muda bastante. Foi um desafio grande mudar para os Estados Unidos. Foi um desafio grande trabalhar com board americano, todas aquelas regras, ter que fazer assembleias com os acionistas. Você vai lá no hotel dos Estados Unidos, em Nova York, faz uma apresentação e de repente um acionista pergunta por que fulano tal na sua empresa teve um aumento X ou ganhou um bônus Y. Certo? E você tem que responder para o acionista, você está lá sentado. Então é uma exposição, né, que você tem, que é muito grande e um risco grande. Vicente, nesse período, como é que ficou a questão da inclusão e diversidade? É um tema que está constante, os americanos são líderes nessa coisa da inclusão e da diversidade, a gente sabe que eles trabalham muito isso a nível global. E como é que foi isso para você, como RH global, tratar a questão do acesso das mulheres a cargos de diretoria, de gerência, trabalhar a questão de gênero, a questão dos Estados Unidos dos negros, é uma coisa muito séria, aqui no Brasil também está iniciando, e a questão de gênero, né? Você contrata pessoas e você traz pessoas para a empresa, primeiro pelas competências dela, não importa. E eu aprendi isso cedo, né? Exatamente, você até deu o exemplo. O City me contratou lá, cabelo comprido, calça jeans, ninguém me contrataria. Eu tinha pessoas na minha família que achavam que eu era um louco. Um Zé Ninguém, um doido, né? Então, então eu tive essa lição logo cedo. Eu não acredito que, infelizmente, claro, quem vai numa escola melhor, melhor educação, na faculdade melhor, teve oportunidade. Teve oportunidade. Não quer dizer que será o melhor. Que vai utilizar isso. Então, eu não acredito nessa diferença das pessoas versus a sua educação formal. Porque eu acho que a pessoa faz a diferença. Eu me lembro, acho que mais ou menos uns 5 anos depois que eu já entrei no Citibank, eu tinha feito mais de 200 cursos. Eu era um fanático para aprender. Eu descobria que eu não sabia alguma coisa, eu tinha um gap, eu ia aprender. Mas aprender o quê? À noite, cursos no sábado. Então tem um esforço muito grande para preencher as suas deficiências, né? E que a faculdade jamais iria preencher, porque o esquema é diferente, é muito genérico. Então, primeiro começa aí a diversidade, né? Você tem que pegar pessoas, dá oportunidade para todas as pessoas, de qualquer forma, de qualquer lugar que ela foi educada, qualquer bairro e de qualquer característica, né? Se tem cabelo comprido, se não tem, se é afro, se é branco, se é amarelo, se é japonês, se é brasileiro, se é colombiano. Você não tem que ter essa diferença. Se é homem, se é mulher, né? Das suas preferências sexuais, o gênero, não importa isso. Importa
Se a pessoa, a competência que ela tem. E as oportunidades que a empresa vai dar para aquela As carreira. oportunidades de saber todos. Eu aprendi que se as pessoas são competentes, as oportunidades acontecem. O que você tem que fazer na empresa é criar um clima onde não exista barreiras para essas diferenças. Mas quem busca o caminho, quem encontra o caminho são essas pessoas. Eu tive muito exemplo de pessoas que trabalharam comigo, que chegaram a crescer de gêneros, de diferentes culturas, diferentes escolas, né? Então eu acho que isso que é o importante. O que acontece muitas vezes em diversidade... Você acha que é necessário a criação de programas específicos para a inclusão, para a diversidade? Eu tenho mixed feelings sobre isso, sabe? Eu acho que às vezes é bom para chamar atenção, mas não como acontece às vezes, para chamar atenção e fazer um marketing externo, mas para chamar a atenção do público interno. Né? Eu me lembro, nós fizemos 2 programas na Dow Química, que hoje ainda seria novidade. Né? Tem coisas que eu fiz na minha vida que são novidades ainda hoje. Né? Na Dow Química nós criamos lá, estou falando de 12, estou falando de quase 15 anos atrás, nós criamos um grupo de talentos de jovens, né, negros, que nós fomos buscar nas comunidades, nós treinamos, nós demos treinamento para eles, eles se prepararam como estagiários, né? Nós mandamos eles para os Estados Unidos, foram estudar inglês, voltaram, inclusive foram na Disney World, passear também, né? Voltaram, e muitos deles depois, eles eram automaticamente, com raras exceções, credenciados para o programa de trainee. E hoje ainda vejo alguns deles que estão na Dow, né, na Dow Química, e são gerentes, né, são gerentes da Dow. E tem uma pessoa que está lá ainda como, hoje é uma mulher, e está lá como gerente, então é uma coisa bacana, criou oportunidade, eles aproveitaram e foi bem. E isso criou, por exemplo, na empresa, a abertura para o programa, uma cultura de aceitação e de ajuda, né, de apoio. Né? Torna-se colaborativo. Exatamente. Me lembro uma outra história, isso também faz uns 15 anos ou mais, quando começou essa história da mulher, nós fizemos algumas coisas, nós fizemos assim, para cada vaga que a gente tiver, a gente tem que ter, não cotas, mas tem que ter mulheres candidatas. Tá. Se não tiver, a vaga não continua. Porque era uma empresa de engenheiros, praticamente de homens. Mas tem que ter mulher candidata, ou seja, não é que a mulher vai entrar, mas tem que ter candidatos mulheres. Se não tiver, para poder avaliar. Não continua, para poder avaliar. E daí, claro, se for melhor é homem, se for mulher, mas é melhor. E nós fizemos um evento muito grande naquele hotel, acho que Renaissance, sabe? Isso, sim. Estou falando de 15 anos atrás. E nós fizemos um evento muito grande que era um fórum da mulher. Trouxemos vice-presidentes mulheres da Dow, dos Estados Unidos, trouxemos alguns parceiros bons que a gente tinha aqui na época. Acho que a Vicky Bloch foi, eu acho que teve uma presidente, o CEO de empresas locais, eu não lembro o nome, mas nós fizemos uma expo, um movimento grande, para a valorização da mulher. E nós fizemos uma exposição, para você ter uma ideia, nós fizemos uma exposição mostrando os produtos químicos, para chamar a atenção até das mulheres e mostrar como que elas entram na vida da empresa. Da carreira, né? Nós mostramos produtos onde tem o produto químico. Então, mostramos, por exemplo, batom, mostramos, por exemplo, alguma pomada que passa, sei lá, para alguma coisa, ou mostramos papel, fralda de bebê, mostramos tecidos, mostrando que nesses produtos tem um produto químico, está por trás dela. Para chamar a atenção das mulheres, que não é uma empresa química de engenheiro, é uma empresa que faz produtos para a comunidade, para as mulheres, para os homens, para todo mundo. Né? Então, nós fizemos alguma iniciativa, mas eu, pessoalmente, eu acho que às vezes recursos humanos com diversidade pensa de forma equivocada. Por exemplo, essa história de ter um perfil, né? Você fala assim, não, o perfil dessa vaga é isso, ele tem que ser desse jeito, tem que ter essa característica, tem que ter assim. Quando você faz essa definição, você está buscando algo igual. Você não está buscando algo diferente. E eu acho que você tem que buscar algo diferente, que seja complementar, que desafie o status quo que você tem dentro, sabe? Que desafie o procedimento, os processos, que tragam novas ideias. Se você trazer uma pessoa igual, vai ser igual. Fica tudo igual. Então, começa aí também, né? Começa aí na forma de a gente recrutar as pessoas.
E como é que você se sente sendo um notável de RH? Não sei se eu sou notável, né? Você é bem notável, pelo menos. Não sei se eu sou notável. Eu tive um network gigantesco aqui, né, até o ano de 2008, né, que eu estava presente, brinco um pouco, estava em todos os eventos, pessoal... Mas estava bom trabalhar na Dow Química na época, eu me sentia confortável, embora eu cuidava de recursos humanos para a América Latina toda, eu cuidava de public affairs, né, relações com governos, o meu tempo eu pilotava bem o tempo, né? Tanto é que escrevia artigos com facilidade, fazia programas de TV, ia em todos os eventos que me convidavam, porque eu era presidente da BRH, então era muito fazer palestra, era muito tranquilo. Então, quer dizer, eu fiquei um pouco fora disso, quando fui para os Estados Unidos fiquei um pouco fora. Então, Mas você manteve o relacionamento? Tenho muitos relacionamentos que eu mantenho. Então, ser considerado uma pessoa notável, eu sou notável, muito mais, se é que sou, por aquilo que eu fiz, pela história que eu construí. Que tenho muitos amigos que têm histórias fantásticas, né? Mas eu tenho certeza que a minha, da onde eu vim e aonde eu cheguei, tem um diferencial imenso, né? De ter lutado tudo sozinho, de nunca ter tido preferência de ninguém, as conquistas foram sempre corretas. E Garrett, tem uma coisa que eu sempre preservei, eu digo não, eu sou desligado, mas eu não faço alguma coisa que eu não acredito que seja correta. E sempre fui assim. Eu sempre fui ético. Não é fácil você ser ético, né? Não é fácil tomar decisões corretas, mas eu sempre procurei tomar as decisões corretas, independente de pressões de meus chefes e tal. Aliás, eu sempre convencia todos eles que não era bom para eles, né? E aí a vida continuava em paz, né? Então, eu acho que se o grupo ainda, se o mercado local aqui do Brasil ainda considera que a minha contribuição foi boa, e ainda vai dar muita contribuição. Acho bacana, né? Porque toda essa experiência é uma bagagem que tem que ser devolvida, né? Eu sempre ao longo da minha vida, no dia a dia, eu devolvia, ganhava e devolvia, né? Agora, quer dizer, estou sempre preparado para devolver, né? Faço coisas, muitos trabalhos voluntários, né? Contribuindo para algumas entidades ou pessoas que pedem minha ajuda. Tenho feito pouco trabalho até por problemas pessoais de saúde, eu não fiz alguns trabalhos nos últimos tempos. O único trabalho que eu fiz, você sabe, virou música. Voltar à música, né? Voltei à música, gravei meu CD, coloquei músicas aí no Spotify, mandei para o mundo inteiro, então estou me divertindo com aquilo que eu queria fazer lá no comecinho, estou fazendo um pouco agora, né? Perfeito. Agradeço a participação do Vicente Teixeira no Papo com Garrett e com certeza a contribuição do Vicente Teixeira para recursos humanos vai continuar. Ele vai continuar dando palestras, fazendo os seus artigos do Mercervic, e a gente agradece muito a sua participação. Obrigado, Garrett. Obrigado pelo convite.